E aí pessoal, tudo bom? Basicamente, esse aqui vai ser o primeiro vídeo de teste, digamos assim, para esse projeto, no caso. Bom, vou começar resolvendo logicamente o primeiro exercício da lista 7, começar pela lista 7, que atualmente, no dia 21 de maio de 2024, é o mais recente, é a lista mais recente da UF e tudo mais e tal, de cálculo 1. Bom, então, eu não sei exatamente como que vai ficar, o áudio, a qualidade, todos esses aspectos é algo meio, não sei, incerto, sabe? É um teste isso aqui mesmo, vamos ver no que vai dar. Bom, então vamos lá, começando pela primeira questão, certo? A gente tem que, bom, é uma questão muito simples, certo? É uma questão muito simples de simplesmente calcular a derivada de y, no caso y de x, porque y é uma função em x, isso aqui é igual a y, só que está implícito, né? Justamente é uma função implícita, y é uma função implícita, porque, cara, isso aqui é outra coisa meio complexa, né? Da questão de escrever pelo tablet e ver se dá para entender a letra ou coisa do tipo. Também é algo meio questionável, mas bom. Continuando. Y é uma função implícita, porque dentro, tipo, uma função explícita seria f de x, no caso y, sendo x ao quadrado mais 3x mais 4. Você consegue saber explicitamente qual que é a fórmula de y em relação a x. Você tem uma relação direta, uma relação explícita. Só que nesse caso aqui, onde você tem a tangente de xy ao quadrado e tudo mais, você não tem como saber qual que é a função disso aqui, qual que é a fórmula disso aqui. O f de x, nesse caso, né, que seria tipo, sei lá, o y de x, ele é meio que indeterminado, ele pode ser qualquer coisa, e sabe, e não tem como saber. Porque ele está dentro de outra função e tudo mais, é meio que basicamente essa lógica. Só que o que principalmente importa aqui é que y é diferente de uma constante. E que x é a nossa variável, certo? X é a nossa variável, que justamente o y, ele na verdade é uma função em função justamente dessa variável. Essa que é a parada aqui. Então, o que isso gera principalmente, é que, como a gente está se tratando de derivada, a derivada de y' de x, ele vai ser basicamente uma derivada de uma função. E aí, para isso, derivada de função. E aí, a diferença que você vai fazer é que quando você tiver o y sozinho e você quiser derivar ele, a derivada vai ser só y' mesmo, normal. Só que a parada é que quando você tiver y qualquer coisa aplicada nele, a derivada dele não vai ser só a derivada como se y fosse uma variável normal igual x, né? Que aqui seria a derivada 2y. Você tem que multiplicar pela derivada da função em si, porque é isso que vai fazer a principal diferença. Tá, voltando aqui só com mais páginas, certo? Então vamos diretamente para a questão logo, sem perder mais tanto tempo com isso, com a explicação da parada. Apesar que eu acho que é importante, porque eu não sei exatamente qual que é o nível de cada um e tudo mais, eu não sei exatamente como que tá a parada. Então eu acho que é importante explicar do início a lógica e o básico de cada coisa, para não deixar nada passar, né? Porque não adianta chegar fazendo a derivada implícita e não entender o porquê surgiu aí a derivada implícita, certo? Tudo mais. Então, bom, tô fazendo alguns cortes aqui, mas coisa que completamente
sei lá, não profissional, sabe? Não é nada realmente muito bem feito, mas é o que tem pra hoje, é o que tem pra fazer. Não dá pra passar muito tempo editando esse tipo de coisa, certo? E eu tô tirando algumas partes que tá erradas, de certa forma, que eu acabo errando. Mas sei lá, talvez eventualmente eu nem tire, porque vai ficar muito tempo pra editar. Tipo, errando no caso eu digo na fala e tudo mais, e esse tipo de coisa. Mas, bom, eu acabei de descobrir que tem como expandir a tela também, que eu não sabia. E agora fica muito melhor. Mas, bom, não vou fazer o começo de novo. Então, vamos lá. O nosso objetivo aqui é descobrir a derivada de y. Então, basicamente o que a gente tem que fazer é derivar ambos os lados. Por que derivar ambos os lados? Porque você basicamente não consegue descobrir, isolar o y aqui de certa forma, assim. Ele está dentro de uma tangente ao quadrado e ele é uma função, então isso aqui é uma... isso aqui é uma função, uma cadeia. Você também tem uma cadeia aqui, você tem uma raiz em y, então difícil isolar ele, porque ele é uma função, não é uma variável normal. É complicado você isolar ele aqui, nesse caso. Então você deriva ambos os lados, para que assim você consiga chegar num resultado. Então a gente tem a derivada de tangente de xy ao quadrado. No caso, a derivada disso aqui. Só que aí a gente tem que se atentar que... o que a gente tem que se atentar? Que basicamente isso aqui é a derivada de tangente e a derivada no ponto que está ali. Por quê? Porque se você pega a derivada, tipo, tangente de x, e aí você quer derivar a tangente de x, o que você vai ter que fazer? O resultado disso vai ser secante, vou colocar aqui embaixo, vai ser secante ao quadrado de x, certo? Ou 1 sobre cosseno ao quadrado de x também, que no caso secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então é isso, só que essa em si não é a resposta de fato, porque o que está faltando aqui é o vezes a derivada de x. Só que a derivada de x é igual a 1. Então, basicamente, na multiplicação você não precisa escrever. Qual que é a outra forma de você escrever isso aqui? Que é a mais utilizada em livros e artigos e tudo mais, é usando o U. Nas derivadas se usa U e V normalmente, são as principais letras para determinar a derivada nesse sentido. Então você tem a derivada de tangente aplicada em U. E o que é o U? O U é justamente uma função em x. É literal a função implícita que a gente quer. É como se fosse a função implícita. O U, ele é uma função implícita aqui nesse caso. Ele é uma função. Então, aqui você generaliza muito mais. Por quê? Porque você consegue ter uma informação mais geral, no sentido de que a tangente aplicada em U, não em x somente, a tangente aplicada em U é a derivada da tangente aplicada em U vezes a derivada do próprio U. O que, no caso de x, dá a derivada da tangente de x, que é a secante, a derivada da tangente em x, que no caso é a secante ao quadrado em x, só que aqui teriam vezes a derivada de x, basicamente, que é essa derivada de u aqui. Aí, dessa forma, você consegue generalizar bem melhor, você consegue aplicar em outras formas, porque dessa forma é como se a gente adotasse, entre aspas, digamos assim, né, que tipo, o u é como se fosse, nesse caso, o xy ao quadrado. É como se fosse isso, né? A gente substitui o u por xy ao quadrado. Então você vai ter a tangente
em xy ao quadrado, a derivada disso, você vai ter a derivada da tangente nesse ponto vezes o que seria o u, vezes a derivada de u. Então, vezes isso daqui, vezes a derivada desse ponto todo. É essa parte que importa, basicamente. Porque a derivada da tangente é simples, é só você substituir por secante ao quadrado, não tem dificuldade alguma. Isso aqui vai dar justamente secante ao quadrado sem alterar o ponto. O ponto vai ser igual. O ponto não muda. É igual aqui em cima. Você pegou a tangente de x, a derivada vai ser a secante ao quadrado de x. O ponto em si ele não altera. Então aqui é só derivação direta. O que importa é saber essa derivada aqui do lado. Então, qual que seria o resultado dessa derivada aqui do lado? Só que lembrando que o y é como se fosse uma função. O y é igual ao y de x. Então é como se você estivesse reescrevendo de uma forma mais clara o x vezes uma função em x ao quadrado, e isso tudo derivado. Você coloca mais um parênteses aqui, né? Isso aqui é um x. Você coloca, sabe, é como se fosse y de x ao quadrado. E aqui você tem uma regra da cadeia aqui dentro. Só que antes você tem uma regra do produto, porque você tem... Aqui é como se você adotasse isso aqui como se fosse b, e x como se fosse a, ali dentro você tem a vezes b. Então é a regra do produto, primeiramente. Primeiro você vai fazer a regra do produto. E aí, que no caso é justamente f de x vezes a derivada de g de x, que no caso a g de x vai ser exatamente isso aqui, mais a derivada de f de x vezes o próprio f de x. Então isso aqui vai ser a regra do produto que a gente vai fazer aqui. Então vai ser... Dá para fazer de uma forma mais direta, né? Mas fazendo mais que passo a passo, vai ser a derivada de x vezes a derivada de y ao quadrado mais a derivada de x vezes y ao quadrado. É basicamente isso aqui, só que estaria meio que feito de certa forma, só que você tem que lembrar que isso aqui também é uma regra da cadeia. Isso aqui também é uma cadeia. É aí que entra a jogada. Porque isso aqui não vai ser somente 2y. Isso aqui vai ser, na verdade, 2y vezes y', que é o que eu tinha comentado anteriormente, porque justamente isso aqui é como se fosse a função em x. Então, no final, você vai resultar com x vezes 2y vezes y' mais y ao quadrado. Porque a derivada de x igual a 1, então 1 vezes y ao quadrado igual só y ao quadrado. Então, você vai resultar com essa expressão aqui. Pera aí, deixa eu fazer um bagulho bem melhor. Ou seja, no caso, você vai ter que a derivada dessa primeira parte vai ficar a derivada disso aqui tudo vai ficar sendo a primeira parte lá que é a derivada da tangente, que é secante nesse ponto, secante quadrado nesse ponto, vezes toda essa derivada aqui, aplicada em todo esse ponto. 2... Dá pra escrever direto, né? Como é tudo multiplicação, escreve desse jeito, mais y ao quadrado. E tem que lembrar de deixar o parênteses, isso aqui multiplicando toda essa expressão, porque vai fazer diferença no final, né?
Não é, isso aqui não estamos explicando só a primeira parte, é as dos dois fatores. Lembrando que tem a derivada do outro lado, no caso. No caso, a derivada do outro lado seria a raiz de x mais a raiz de y, que é aqui em cima. A derivada desse lado daqui. Você vai ter a derivada disso aqui, então, como é só uma soma, é a linearidade. Foda-se. Desculpa. Mas, bom, você vai basicamente derivar a primeira e derivar a segunda sem muitos problemas. É a única regra que é de fato intuitiva nesse caso. E, bom, lembrando que a derivada de raiz de u é o 1 sobre 2 raiz de u vezes u'. Esse u' para generalizar para qualquer função. Deixa eu só adicionar mais uma página aqui. Bom, certo. Então, a derivada de raiz de x, como a gente já está acostumado, vai ser justamente 1 sobre 2 raiz de x, só que sempre atento, relembrando, né, que seria vezes a derivada de x, porque que é 1, mas é bom relembrar justamente para quando a gente chegar nessa etapa não esquecer que é 2 sobre y vezes y', certo? Que no caso aqui é como se fosse uma função de fato. Então tem que lembrar desse ponto, né? Então, bom, no final, por enquanto, o que a gente tem é justamente o final do procedimento de derivar os dois lados. Vai ficar secante ao quadrado de x no ponto xy ao quadrado multiplicado por 2xy, né? Isso mesmo, mais y ao quadrado igual a 1 sobre 2 raiz de x mais 1 sobre 2 raiz de y vezes y'. Beleza. Aqui, basicamente, o que tem que ser feito é isolar o y'. Tem que isolar o y' em um lado da equação. Só que aqui fica ainda assim um pouco difícil de isolar, tem que fazer uma manipulação aqui. Porque esse secante está multiplicando os dois lados, os dois fatores. Esse secante aqui, ele está multiplicando os dois fatores. Então, você tem que multiplicar ele aqui e aqui primeiro, antes de poder isolar. Então, vamos fazer isso. O resultado disso aqui vai ficar secante ao quadrado de xy ao quadrado vezes 2xy', mais secante ao quadrado de xy ao quadrado vezes y ao quadrado. Basicamente, a gente separou isso aqui e isso aqui em dois termos distintos. Isso aqui vai ser igual àquilo lá de cima. Beleza. Agora sim fica mais tranquilo de isolar o y', porque aqui você não tem y' e aqui você tem y'. Então você vai basicamente precisar somente desse termo. Esse outro termo você joga para o outro lado da equação. Só que você tem um outro y', que é o y' que está aqui. Você precisa jogar ele para esse lado. Então o que você vai fazer? Você vai fazer, como ele está ali multiplicando, você vai fazer secante ao quadrado de xy ao quadrado vezes 2xy, y' sobre y'. É isso, né? Que você vai passar multiplicando para lá? Obviamente que não. Completamente errado. Absolutamente errado.
absolutamente errado. Aqui, ó, módulo. Módulo de errado. Tá absoluto. É o valor absoluto de errado. Com certeza não. Por que com certeza não? Porque aquele y', ele está numa expressão que é 1 sobre 2y vezes y'. Ou seja, isso aqui é basicamente 1 sobre... Não. Y' sobre 2x... sobre 2 raiz de y. Então, você não pode passar só o y'. Ele está aderido àquela expressão, basicamente. Certo? Então é isso, ele tá aderido nessa expressão. Então, quando você passar esse y', você tem que passar ele inteiro nessa expressão toda para o outro lado da equação. O que, bom, no final você vai ficar com, mantendo o secante que tem o y', secante de xy no ponto xy quadrado vezes 2xy y', menos esse y' sobre 2 raiz de y. Isso aqui igualando ao outro lado, que vai manter o 1 sobre 2 raiz de x, só que vai passar aquele secante sem o y' para aquele lado. Menos secante ao quadrado no ponto xy ao quadrado vezes y ao quadrado. Vai ficar com essa forma, então, a nossa expressão. Agora sim a gente pode fatorar, né? Explicitar o y'. A gente pode explicitar o y' nessa primeira equação, porque é justamente ele que a gente quer descobrir. É justamente o y' que a gente quer descobrir. Então a gente vai explicitar ele, isolar ele para descobrir. Então, como os dois termos, esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo, como os dois termos têm y', a gente pode... Meu Deus, isso aqui tá muito feio, velho. A gente pode isolar ele. Então, isso aqui vai ficar isolando o y'. Aqui você tem um y' basicamente multiplicando essa expressão inteira. Então, vai ser só dividindo essa expressão por y'. Você vai simplesmente manter a mesma expressão igualzinha, só que tirando o y', basicamente. E aqui, se você divide essa expressão por y', você vai ter o 1 novamente ali aparecendo, que, bom, você está excluindo o y' dessa expressão. E é basicamente isso, fica dessa forma. Agora, uma manipulação interessante aqui é transformar isso aqui tudo no mesmo denominador. Porque, assim, precisar de fato por agora não precisa. Mas é bom transformar isso aqui no mesmo denominador. Então, para que isso aqui tudo fique dividido por 2 raiz de y, você tem que pegar o 2 raiz de y e multiplicar por essa expressão aqui toda. E aí você vai poder escrever tudo numa mesma fórmula, digamos assim. Então, vai ficar secante ao quadrado de x, y ao quadrado vezes 2x, y. Só que toda essa expressão multiplicada por 2 raiz de y, e aí depois aquele menos 1 repetido, e aí dessa forma você pode escrever tudo isso por 2 raiz de y. Então você basicamente multiplica esse primeiro termo pelo denominador daqui, e aí você escreve tudo no mesmo denominador. E bom, agora você basicamente passa isso aqui para o outro lado da equação para justamente deixar o y' isolado. Então você vai ter y' igual a o que a gente tinha antes, que era 1 sobre 2 raiz de x menos secante ao quadrado de xy ao quadrado vezes y ao quadrado, é muito quadrado.
tudo isso dividido por toda essa expressão de secante ao quadrado, v no ponto xy ao quadrado, vezes 2xy, tudo isso vezes... No caso, nem precisa desse parênteses aqui, porque como tudo está multiplicando, esse 2 raiz de y aqui nem precisaria do parênteses excluindo ele, mas tudo bem, colocar parênteses só deixa mais fácil, de certa forma, de entender que isso está multiplicando essa expressão inteira. E bom, fica dessa forma, basicamente, só que dá pra melhorar muito mais. Sim, a resposta até poderia ser essa, mas dá pra melhorar a forma que isso está escrito, né? Fazendo exatamente o mesmo procedimento que a gente fez ali em cima, de pegar e transformar isso aqui no mesmo denominador, multiplicando essa segunda expressão aqui toda por multiplicando essa expressão aqui toda, incluindo o menos por raiz de 2x, 2 raiz de x no caso. E aí vai ficar essa expressão toda sobre raiz de 2x. E, bom, escrito dessa forma, fica um pouco melhor, porque você vai ter y', aí 1 sobre menos secante ao quadrado, y' ao quadrado, y ao quadrado vezes 2 raiz de x sobre 2 raiz de x sobre secante ao quadrado de xy ao quadrado vezes 2xy vezes 2 raiz de y menos 1, 2 raiz de y. E aí, bom, aí você pode inverter isso aqui, inverter o denominador com o numerador para ficar, tipo, inverte isso aqui multiplicando, certo? E aí vai ficar 1 menos secante ao quadrado de xy ao quadrado vezes y ao quadrado vezes 2 raiz de x sobre 2 raiz de x vezes 2 raiz de y sobre secante ao quadrado de xy ao quadrado vezes 2xy vezes 2 raiz de y menos 1. E é isso, basicamente a resposta fica desse jeito. E é isso. A resposta em si já é essa, mas só pra escrever do jeito que o gabarito tá, ele corta esse 2 com esse 2. Ih, aqui tem uma raiz de x. Ele corta esse 2 com esse 2 para simplificar. Ele multiplica esse 2 com esse 2 para já ficar 4. E basicamente ele já multiplica toda essa expressão aqui e fazendo y3 raiz de 3 sobre 2, porque vai basicamente multiplicar todos esses y daqui e aí ficar tudo numa expressão só, basicamente. Mas a resposta em si é isso, é só manipular basicamente e explicitar essa raiz com essa raiz numa divisão isolada. Assim, é desnecessário, mas, sei lá, deixa mais clean, de certa forma, a resposta, né? Porque aqui tem um parêntese, né? Esse aqui é fechado. Então, você basicamente tem um y, que é basicamente y elevado a 1, vezes y elevado a 1 meio. Basicamente. E aí você soma os expoentes, a vezes a elevado a x... x elevado a a vezes x elevado a b é igual a x elevado a mais b. Então fica esse x elevado a 3 meios. Daí que vem isso. E
basicamente continua o x e multiplica os dois 2 e isola ali. Então, né, o final fica justamente esse. Você pegar essa raiz de x que sobrou, essa raiz de y que sobrou aqui em cima, e dividir essa raiz por essa raiz de x, o que não faz diferença, é tudo uma multiplicação, né? Mas assim, aqui fica mais explícito. E aí você pode pegar esse 1 que subtrai por tudo e só reescrever secante. Não importa a ordem, né? Mas porque como isso aqui tudo é uma multiplicação, não importa a ordem. No caso, a ordem do gabarito é esse 2 raiz de x primeiro, e aí depois o y ao quadrado, e aí o secante ao quadrado de xy ao quadrado. Mas não faz diferença a ordem que escreve, como toda uma multiplicação. E aqui embaixo fica a mesma coisa, aqui como tudo isso aqui é uma multiplicação, menos esse 1, né? Esse 1 que fica aqui, menos 1 no final mesmo isolado. Como toda uma multiplicação, não faz diferença a ordem que escreve. Então pode escrever secante primeiro, depois esse resultado da multiplicação. Mas no gabarito está esse 4xy 3 meios antes e depois o secante ao quadrado de xy ao quadrado. E é basicamente essa resposta do gabarito, mas assim, é só uma forma de manipular a equação, porque a resposta em si, ela já tinha sido encontrada nessa etapa aqui, nessa etapa aqui, porque a partir do momento que você isolou nessa etapa aqui, na real, tanto faz, sabe? Porque a partir do momento que você isolou o y', terminou de isolar o y', você já derivou, entendeu? Você já chegou na resposta. Aí, no momento que o y' tá isolado, é só você pegar todo o resto que tá do lado dele e jogar pro outro lado dividindo. Simplesmente. E aí nisso você já chega na resposta, né? Isso aqui já é a resposta. Só que escrito de outra forma. E aí, a partir disso é só manipulação algébrica e uma forma de escrever de uma forma mais limpa, de certa forma mais clara, mas só, entendeu? A resposta já tinha sido encontrada. É por isso que esses gabaritos eles são meio confusos, porque eles não indicam de certa forma isso. É que você tá só simplificando, só manipulando algebricamente. E ele às vezes pula algumas etapas, no sentido de que, da onde surgiu esse y elevado a 3 meios, sabe? Que é justamente o y elevado, que a raiz de y é y elevado a 1 meio, e aí você multiplica um pelo outro. Aí ele meio que pula essas explicações e deixa um pouco confuso. Mas, bom, no geral é isso. Essa foi a questão 1. Eu acabei levando muito mais páginas e muito mais tempo e muito mais coisa. Porque, não sei, eu achei que era necessário, de certa forma, explicar passo a passo e tudo mais, e alguns detalhes e reafirmar algumas coisas, justamente porque não sei qual que seria o nível de cada um e tudo mais. E esse aqui foi um vídeo teste, de certa forma, e ver a opinião de todo mundo e ver a opinião de vocês pra, o que pode mudar, o que pode melhorar, o que tá ruim e tudo mais. E é isso, espero que tenham gostado e tamo aí pra mais.